Bom, mas a gente viu que os materiais se dilatam assim, totalmente, né? Eles se dilatam, o volume inteiro deles se dilatam. Mas a dilatação depende do comprimento inicial. Quando o comprimento é muito maior que a largura e a altura do material, a gente está interessado mais na dilatação linear mesmo, como por exemplo no caso da linha de trem, né? Só que quando tem casos onde a gente tem dilatação considerável tanto em comprimento quanto em largura, como nesse caso aqui do piso, por exemplo. Na nossa casa, o piso ele tem comprimento e largura relevantes, né, em relação à espessura. A espessura é pequena, mas é importante a gente considerar a dilatação tanto do comprimento quanto da largura. Então, o que a gente faz? A gente considera não mais a dilatação linear, e sim a dilatação da área ali, a dilatação que a gente chama de superficial. A gente observa que, por exemplo, o piso ali, que tem uma área inicial, quando ele recebe calor, ele aquece, ele dilata como um todo ali, dilatando-se tanto o comprimento quanto a largura de forma relevante. Então a gente vai observar ali uma variação da área do piso, uma dilatação superficial, uma dilatação da superfície, dilatação da área dele, né? E aí a gente usa uma equação para modular isso, que ela é deduzida daquela primeira equação, né, da dilatação linear. A gente usa essa equação aqui para modular isso aí, que fala o quê? Que a dilatação da área, ou seja, a variação da área do material, dilatação superficial, é igual ao produto ali da área inicial do material. E aí nos problemas que a gente tiver que fazer continha, a gente vai ter que calcular a área de um retângulo, a área de um círculo, tá? Vezes um coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação aqui, esse beta, a gente chama de coeficiente de dilatação superficial. Ele é 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. Então, nos problemas que te der o coeficiente de dilatação linear, você multiplica por 2 e obtém o beta ali, coeficiente de dilatação superficial, sacou? Aí a gente tem a equação similar à primeira também, né, da dilatação linear, que a área final é igual à área inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação superficial vezes a variação de temperatura. Galera, só por curiosidade, essa massinha que os pedreiros colocam entre os pisos, que a gente chama de rejunte, isso aqui é nada mais do que uma junta de dilatação, tá? Isso aqui é colocado prevendo que o material vai dilatar, assim como é colocado no trilho de trem, né? Se você não colocar a junta de dilatação e colocar o piso um contra o outro, quando a temperatura aumentar, eles vão se dilatar um contra o outro, e aí pode trincar, quebrar, estourar o piso, né? Por isso que eles colocam esse rejunte aí. Reparem que rejuntes de pisos diferentes são diferentes. Por quê? Porque o coeficiente de dilatação de materiais diferentes é diferente, então eles vão dilatar quantidades diferentes. Tem pisos que dilatam mais, pisos que dilatam menos, né? Vamos lá, fazer um exercício aí para exemplificar o que a gente viu. Uma placa circular metálica apresenta um orifício também circular. Então, uma placa circular tem um orifício ali, que é concêntrico a ela, né? Se ao ser aquecida uniformemente, então, se aqueceu a placa uniformemente, ela foi aquecida igualmente, tá? Importante. Aquecida uniformemente, a placa circular metálica tem sua parte externa aumentada de 4%, então, o diâmetro aqui, ó, né, essa área aqui externa vai aumentar 4%. A circunferência do orifício concêntrico irá... Bem, duas conclusões aqui importantes. Primeiro, a gente tem que entender que a chapa ali, ela dilata como um todo, tá? Todo o material dela vai estar dilatando. Então, o círculo também vai aumentar, ele vai dilatar e vai aumentar ali suas dimensões. Não caiam no erro de pensar que ele vai diminuir as dimensões, tá? Ele aumenta também, como se a placa tivesse totalmente preenchida e não houvesse orifício. E outra afirmação importante que a gente tem que fazer é que se ela tem um aquecimento uniforme, toda ela vai dilatar uniformemente, ou seja, toda ela vai estar aumentando a uma taxa de 4% ali de sua área, né? Então,
A resposta certa nesse caso aí, ela vai aumentar, o orifício vai aumentar também em 4%. Né? Vamos fazer um exercício agora que tem continha. Né? Olha, uma chapa de alumínio tem um furo central de raio 100 centímetros, estando numa temperatura de 12 graus Celsius. Sabendo-se que o coeficiente de dilatação linear do alumínio é 22 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1, a nova área do furo, então, quer dizer, você tem ali uma chapa que tem um furo ali com um raio tanto, né? E aí ele está pedindo ali a nova área quando dilatar, né? A nova área quando a chapa for aquecida até 122 graus Celsius será. Aí você tem opções aqui, repara aqui, em metros quadrados. Então a gente vai transformar esse raio para metros, né? Vamos resolver esse exercício, presta atenção. A gente tem um raio inicial ali, ó, do material de 100 centímetros. A gente sabe que as medidas vão ser em metros, né? Então vamos passar para metros de uma vez. 100 centímetros é 1 metro, né? A gente sabe que a chapa foi aquecida de 12 graus Celsius para 122 graus Celsius. A variação de temperatura aqui, temperatura final menos inicial, 122 menos 12 vai dar 110 graus Celsius. O coeficiente de dilatação linear é tal, né? Mas a gente sabe que quando falar de área vai ter que usar não o coeficiente de dilatação linear, e sim o superficial, que é 2 vezes esse valor. Então a gente pegar esse valor aqui e multiplicar por 2, vai dar 44 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius a menos 1. A gente quer saber a área final, a área depois que esse diâmetro aqui, ó, dilatar, né? Então, a área final, a gente sabe que é a área inicial, é o que tinha antes, mais o que dilatou, né? Então, vamos calcular primeiro a área inicial. A área inicial é o quê? É πr ao quadrado, a área do círculo. A área do círculo com o raio inicial. O π, 3,14, o raio, 1 metro ao quadrado, né? E aí 1 ao quadrado é 1, 3,14 vezes 1, 3,14 metros quadrados. Essa é a área inicial ali daquele furo ali, daquele orifício, né? A dilatação aqui do material vai ser o quê? O coeficiente, a área inicial vezes o coeficiente de dilatação superficial, tá? O beta, vezes a variação de temperatura. A área inicial 3,14, o coeficiente de dilatação superficial a gente sabe, e 44 vezes 10 elevado a menos 6, e a variação de temperatura 110. Então, substituindo aqui, é só a gente fazer essa continha. Quando a gente multiplicar esse 3,14 vezes 44 vezes 110, vai dar esse número grandão aqui, ó, 15.197,6, vezes o 10 elevado a menos 6 metros quadrados, né? Essa é a dilatação. Mas para a gente tirar esse 10 a menos 6, a gente anda 6 casas com a vírgula para a esquerda, né? Vai dar uma dilatação de aproximadamente 0,015 metros quadrados. E aí, a gente soma a área inicial mais a dilatação. Isso vai dar 3,155 metros quadrados. Resposta certa, letra D de Diego, né? Bom, e agora a gente vai ver o caso onde a dilatação das 3 dimensões do material são relevantes, né? E a gente chama isso aqui de dilatação volumétrica. A gente tem aqui um exemplinho nas imagens, né, da ponte. Quem nunca passou em uma ponte e ouviu o carro fazendo assim, tutu, tutu, esse barulho vem do carro passando pelas juntas de dilatação da ponte, né? Bom, quando a gente tem aqui um material cujas 3 dimensões, tanto largura quanto comprimento, quanto altura, são relevantes, a gente vai estudar a dilatação do volume dele como um todo. Olha, no início você vai ter um volume, V0, né? E aí quando dilatar, quando aquecer o material, ele vai dilatar e aí a gente vai ter uma variação em seu volume. Esse ΔV aqui vai ser a variação do volume. E aí a gente pode calcular por meio dessa equação aqui, ó. Essa equação pode ser deduzida lá da primeira equação, não vou me ater a isso, porque eu quero mais aplicar ela aqui com vocês, tá? Se vocês quiserem, só fazer um comentário aí pedindo um vídeo com a dedução, eu deduzo com todo prazer, que eu adoro fazer isso, mas aqui eu estou interessado mais em
aplicar e mostrar para vocês a aplicação dela. Então, a dilatação volumétrica ela é igual ao volume inicial vezes um coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Esse coeficiente de dilatação, a gente chama ele de coeficiente de dilatação volumétrico, né? E aí, o gama, esse coeficiente de dilatação volumétrico, ele é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, né? Tá aqui, ó, essa é a equação principal. Novamente, a gente tem uma equação que é descartável, mas eu vou passar aqui para vocês, tá? Volume final é igual ao volume inicial vezes 1 mais o coeficiente de dilatação volumétrico vezes a variação de temperatura. Essa equação vem dessa aqui de cima, né? Vamos ali fazer um exemplinho.